Não precisa pular, não precisa avançar, que eu já vou começar o vídeo agora. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio. Bora pegar essas dicas aqui para desenhar a mão. Mão é mais complicado, sim, por causa da forma complexa e da quantidade absurda de variações, de angulações, de luz e sombra que podem atingir ela quando você vai desenhar. E isso acaba gerando uma complexidade maior em cima de algo que já é complexo. Então, por isso que acaba se tornando difícil. Então, o que é que a gente tem que entender? Para você que é iniciante, eu recomendo muito você treinar primeiro desenhos gestuais muito simplificados. Por exemplo, faça algumas mãos brincando, por exemplo, com risquinhos, vamos supor. Você tem uma mãozinha de um personagem, faça dessa forma assim, todo triangular, tá? Esse tipo de desenho, esse tipo de ajuste vai te ajudar na hora de trabalhar com formas mais complexas. Então faça um gestual, faça triângulozinhos, vamos supor, uma mãozinha para baixo, dedinhos assim, ó. Faz 2 dedos inicialmente, tá? 3 dedos, bem simplificado. Vamos supor, um outro tipo de mãozinha para baixo, dessa forma assim, ó. Você faz triângulozinhos. Pegue referências, tá? Recomendo você pegar referências. E você pode treinar esses triângulos fazendo no início dois dedinhos só, tá? 2 dedinhos. Aí com o tempo, você pode ir deixando isso aqui mais complexo. Vamos imaginar que aqui eu tenha... Faça dessa forma mesmo que eu tô mostrando, tá? Coisa bem simples. Vamos imaginar que eu queira começar a deixar mais complexo. Você vê essa mão, essa estrutura como se fosse um Lego, tá? Um quebra-cabeça. Então vamos imaginar que eu faça esse dedinho aqui. Esse aqui não vai prestar, ficou curto. Vou aumentar ele. Olha só, dessa forma, por exemplo, com 3 dedinhos. Tô fazendo bem tosco mesmo, mais ou menos como que vai sair no seu, tá? Não é fácil mesmo. A partir do momento que você faz isso, você pode ir começando a deixar isso aqui um pouco mais complexo. Por exemplo, em vez de fazer a mãozinha assim, você já pode elaborar uma mão, por exemplo, com um traço um pouco mais complexo. Então vamos imaginar. Lembrando, seguindo sempre essas formas bem simplistas, tá? Bem tranquilo mesmo para você trabalhar. Então você observando, tenta fazer. Vou fazer só com os triângulozinhos, mas você começa a adicionar um pouco de curvatura nele. Ao invés de fazer tanta linha, começa a adicionar algumas curvas. Então vamos supor, tem uma curva aqui. Você observando já começa a ficar mais fácil para você fazer isso. Então você faz outro dedinho assim, não preocupa muito não, faz bem solto mesmo, tá? O ideal é você olhar, praticar e ir entendendo aqui essa dinâmica. Faz rabiscado, porque tem uma questão do desenho gestual que eu já vou entrar nesse caso. E aí, por exemplo, esses dedos aqui, ó. Aí você pode fazer, ó, e faz a curva. O outro e o outro. Você deixa insinuado, tá? Dessa maneira. E aqui a gente faz o fechamento dessa mão aqui, ó, dessa forma. Aqui teria uma divisão. Vou apagar isso aqui. Mais ou menos assim. Poderia dar uma expandida aqui. Aqui um pouco maior. Aqui teria uma dobrinha, mas aqui eu já estou começando a deixar complexo demais, tá? Então seria nesse segmento. Depois que você tem... Aqui eu já estou começando a partir para a segunda etapa, que é o gestual. Então primeiro é o simplificado, tá? É o tosco. Depois você pode partir para esses movimentos gestuais. Como seriam esses movimentos gestuais? Que é mais ou menos esse aqui que eu estou trabalhando. O gestual ele é o seguinte, vai ser similar a essa outra aula que eu estou deixando aqui para você. Vou deixar o link dela na descrição para você assistir. E é uma aula onde eu mostro técnicas de desenho, onde você vai trabalhar com o movimento. Você vai desenhar a fluidez do movimento. Como assim? Dessa maneira aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa linha aqui, essa aqui. Tudo vai ser bem fluido, tá? E aí eu vou desenhar, vamos supor, uma mão. Um movimento assim, bem fluido mesmo. Recomendo você fazer de rabisco, vai rabiscando por cima. Depois você refina e fica mais bonitinho. Lembrando, sempre observando, tá? E com o tempo a sua biblioteca visual vai ficando mais rica. Então vamos supor, fiz esse movimento, ó, e eu tenho o gestual aqui, ó, aqui mais escuro. Você pode sombrear algumas partes para ficar melhor para você, ó. Então teria outro gestual, vamos supor. Esses aqui eu vou apagar porque eles são inúteis no momento. Então vamos imaginar outro gestual aqui. Uma curvatura assim, por exemplo. E aí você desenha esse movimento. Já vou mostrar na prática como você pode fazer para treinar isso observando uma foto. Então vamos supor, o dedo vai descer aqui.
gestual, tá? Um desenho fluido, assim, ó, rápido. Isso aqui vai descer mais ou menos aqui, dessa forma, e os demais assim. Então você tem um desenho mais solto. E aí, se você desejar, você pode vir aqui e fazer só uma sombra para ter mais uma dimensão. Beleza, observando uma foto, como você poderia fazer esse tipo de coisa? Eu teria aqui, por exemplo, créditos da imagem aqui embaixo. Essa mão aqui tá ótima para fazer isso, onde a gente pode pegar o gestual dela. Então vamos supor, analisando essa mão aqui, a resolução tá baixa, mas é só ilustrativo. Recomendo você fazer o teste, por exemplo, por cima da foto mesmo. Primeiro você pode observar isso aqui, ó. Você pode fazer essa estrutura para entender esse movimento. Aqui ela vai fazer um movimento assim, aqui dessa forma. Ó, e tirando, você já tem uma base do movimento. Então você faz por cima, bem fluido, às vezes com um traço só. Vamos supor, faz um grande assim, outro comprido, ó. E observando assim, você vai pegando essa noção do movimento, tá? Bem esfumaçado mesmo, bem ondulado. E aí, posteriormente, o que você pode fazer? Você vai observar, deixar essa imagem aqui do lado e tenta buscar essa fluidez aqui. E aí, depois que você faz isso, você tenta fazer sem olhar e depois compara e vê onde você está errando. Você vai fazer isso aí dezenas de vezes, centenas de vezes, você vai pegando aí uma habilidade maior. E mesmo assim, mesmo depois de anos aí você fazendo, eu ainda recomendo, quando você for trabalhar, utiliza referência para a mão, tá? Não tem problema nenhum você utilizar referência para a mão. Você pode tirar a foto da sua mão para trabalhar. Eu já dei o exemplo em outra aula, onde eu falo dessa ilustração nessa pose complexa aqui, da personagem como se ela estivesse dando um salto e pulando. Isso aqui foi terrível para fazer, tá? Eu fui lá e tive que posar para fazer a mão, porque estava muito complicado. A partir desse ponto, dessa fluidez, a gente já pode partir para algumas noções um pouco mais complexas, que seria a questão da estrutura. Então, assim, no início pode ser muito difícil chegar nesse resultado aqui só com observação. Você precisa entender mais da estrutura da mão para conseguir executar isso aqui baseado na forma, tá? Então, até para eu ensinar, isso aqui é um pouco complexo, é um pouco complicado. Então, você pode, por exemplo, entendendo a estrutura básica de uma mão, ela vai ser mais ou menos da seguinte maneira. Eu recomendo você fazer sempre a ideia do pulso, né? Você faz a ideia do pulso. E nas mãos a gente tem uma estrutura que é o seguinte. Isso aqui vai ser uma mão, aqui é a palma, tá? Aqui na palma, isso aqui na junção pro polegar, ela vai ter uma estrutura similar a uma pera, assim. E de cá também vai ter outra similar, só que essa outra, ela é mais esticada. Praticamente do mesmo jeito, só que um pouco mais, com a barriga aqui um pouco mais alongada. E aqui no final ela vai fazer uma outra curvatura, como se fosse uma bolinha aqui, ó. Fica atento a essa bolinha aqui, essa outra aqui, essa aqui e essa outra aqui. Vai ser nesse segmento, tá? Aqui a gente vai ter outra que conecta essa bolinha aqui com essa outra, mas ela não chega a encaixar lá, ó. Ela não chega a entrar ali na outra bolinha. Vou dar um zoom maior aqui para você visualizar melhor. Vai ser uma forma similar a isso aqui, ó. Isso aqui vai te ajudar. Beleza. E onde mais a gente tem bolinhas dessa aqui, vermelhinhas? Aqui, ó. São os ossos, tá? E isso aqui tudo vai fazer uma ligação aqui no meio, ó. São os ossos da mão, tá? E aqui uma outra bola, o eixo, né? Do pulso. Então o que acontece? Entendendo essa estrutura dessa forma, começa a facilitar para você a gerenciar isso aqui, ó. Então a gente vai ter esse arco. Aqui teria a linha da vida, por exemplo. Aqui a gente vai dar o início, ó. Aqui a gente dá o início ao polegar. A gente tem a primeira falange aqui. Aqui nessa bolinha aqui a gente tem uma voltinha assim, pequena. E os dedos, ó. Separando aqui. Já pode estruturar eles assim. Aqui também tem uma curvatura assim. E aqui vem a mão. Isso aqui te ajuda demais, tá? Aqui a gente tem essa divisão. Onde formaria aquele M na mão.
E basicamente essa mesma distância desse pontinho aqui vai ser a distância desse dedo aqui, ó. Você vai pegar essa base para ficar mais simples. Essa distância daqui até aqui vai ser uma média do tamanho dos dedos, tá? E aí você vai pegar mais da parte aqui da ponta dessa bolinha e por aqui você já vai ter a dimensão. Tendo essa dimensão desse dedo e um arco assim, um pouco para baixo, você imagina um arco mesmo, dessa forma assim. Você já vai ter a dimensão dos demais. Então, tendo essa dimensão dos demais, facilita para você estruturar o restante aqui dessa mão, tá? Perfeito? Não. Eu observando aqui, ó, meu polegar ficou grande demais, tá? Então, a gente pode fazer um pequeno ajuste, para tudo digitar mais fácil, né? A gente pode diminuir ele um pouco assim, ó. Então, vou juntar essas duas aqui, tirar um pouco da opacidade para ficar mais prático para você. Vou mesclar e vou deixar essa outra mãozinha aqui. Então, a partir do momento que você tem essa noção, começa a melhorar um pouco a situação, tá? Mas aqui não tá perfeito, não, mas te dá uma boa luz aí a respeito de como você pode progredir. Aqui tá o... Fiz um ajuste melhor dessa linha aqui, aí fica mais claro para sua compreensão, tá? E aí, posteriormente, você pode sombrear ou não, só para ficar mais fácil aí esse ajuste para você. Certo, moldando isso aqui agora de uma forma mais tridimensional, a gente teria, recomendo muito você imaginar isso aqui como bloquinhos, tá? Pecinhas de Lego, madeirinhas, uma coisa assim. Então vamos lá. Então, suponhando que a gente tem uma mão para baixo, a gente poderia imaginar, por exemplo, vou botar isso aqui para 100%, uma estrutura da seguinte forma. Imagina esse cilindro assim. Aqui teria o encaixe, né, o pulso. Vou mostrar várias técnicas aqui que você pode aplicar que vai te ajudar. E aí você imagina uma estrutura de uma mão como se fosse esses blocos, tá? Que vão se encaixando. De lado ela vai ter uma estrutura similar a isso. Então a gente vai ter uma estrutura bem similar a isso aqui. E aqui nesses nozinhos, essa estrutura que eu tô fazendo é um 3D disso aqui, ó. Só que agora, ao invés de eu tô fazendo mais orgânico, eu tô fazendo mais quadrado. Talvez seja mais fácil para sua assimilação. Porque é cada um. E aqui vem essas bolinhas, ó. Aqui é do polegar. Aqui é do indicador. Ó. Todas as bolinhas ali. E aqui esses ossos. Essa forma azul aqui estaria aqui, ó. E a outra aqui atrás. E aqui é essa que conecta todas, ó. Tirar a opacidade disso. Então, por fim, em cima disso, a gente pode, ó, já tem as bolinhas, a gente pode construir aqui as linhas dos dedos. Então, a gente pode dividir dessa forma. Então, você pode fazer solto assim, inicialmente. Você pode fazer o gestual primeiro e depois faz isso aqui por cima, também dá certo. Cada um vai encontrando aí o método mais coerente, tá? E que encaixa melhor na sua proposta. Muito bem, aí por fim, colocando em prática basicamente tudo isso aqui que a gente viu, eu poderia, vamos imaginar que eu venha fazer uma outra mão aqui, eu poderia, por exemplo, teve uma queda de energia que eu tive que começar de novo. Ainda bem que eu tinha salvo o arquivo e restaurou uma parte, mas a mão eu perdi. Eu comecei ela de novo aqui. Então, por exemplo, aqui, fazer essa curvatura aqui mais gestual, né? Aqui aqueles ossos que eu tinha. E depois a gente faz um line bem feito por cima, por exemplo. E você pode utilizar também das estruturas para te ajudar a compor o gestual, né? Assim, aí cada um. Você vai encontrando aí esse caminho que fica melhor e mais coerente para você. E depois você tira a opacidade e faz um line art bonitinho aqui em cima, né? E aí a gente começa a definir aqui de uma forma mais clara. Você cria uma camada nova, por exemplo. Faz bem fininho e faz um line art aí refinado, criando algumas nuances mais grossas, outras não. Aí faz o sombreado e assim você vai fazendo
essa estrutura de mão mais complexa. Aqui teria uma dobrinha assim, a gente pode fazer puxando. Então nesse segmento aqui. Então basicamente é isso, tá? Eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Se tiver gostado, não esquece de deixar o joinha. Se tiver alguma observação, alguma sugestão, alguma recomendação, deixa aí também para os colegas, que é só um guia, né? Um exemplo mais rápido. Estrutura de mão de uma forma mais aprofundada, se você desejar aprender, o link do meu curso completo na descrição. Tem mais de 10 horas de anatomia ali, ensinando todas as partes do corpo. Então eu espero que isso seja útil. Valeu demais, brigadão, sucesso!